Está começando mais um MSPcast, o podcast do prestador de serviços de TI, e hoje a gente está aqui com uma pessoa que eu não sei se você sabe, mas ela é investidora do programa. É verdade, é a maior patrocinadora. Agora a gente tem esse tipo de badge aqui que você pode investir no programa, e hoje a gente tem o sócio majoritário do programa participando aqui com a gente. Além de investidor, sócio majoritário do MSPcast, ele também foi o entrevistado que veio mais vezes. Acho que é porque ele paga, né? Aí ele pode vir. Eu prefiro não entrar nessa discussão. Acho que você já sabe quem é, mas fica com a gente aqui que depois da vinheta a gente vai poder bater um papo muito bacana com o Rodrigo sobre um assunto que a gente já trouxe algumas vezes, mas agora com uma abordagem um pouco diferente e mais profunda sobre Comenaged. É isso, vamos começar esse episódio que acho que está recheado de coisas interessantes, tem muitas tendências, talvez algumas desmistificações, algumas coisas para a gente discutir, mas antes deixa eu te apresentar rapidamente para quem não te conhece. Rodrigo Gazzola, ele é fundador e CEO da AD, apaixonado por bicicleta, todo sábado de manhã, ele tá se transformando mais ciclista ou mais empresário? Precisamos decidir aí o que tá acontecendo mais. Muito mais empresário. Porque de segunda a sexta é empresário, ciclista só de sábado e churrasqueiro de domingo. Algumas vezes. Quando ele pedala, ele põe um fundo verde atrás e um notebook na frente, ele faz reunião ainda pedalando. Chamada da trilha. Mas eu vou conseguir aumentar o número de pedais. Ah, muito bom. Vai pedalar com 3 na bike agora. Não é o número de vezes, entendi. É isso. Porque a distância não tem como aumentar mais, então desisto. E o Rodrigo, além de ciclista churrasqueiro e CEO da AD, foi MSP por muitos anos. Dá pra gente aí facilmente dizer que foi um dos primeiros a implementar o modelo de serviços gerenciados no Brasil. E com certeza é talvez o maior especialista de serviços gerenciados. E o que faz muito sentido pra gente ter você pra falar desse tema, já que é um tema que parece comum, porque a gente tá falando em vários lugares, tem um monte de gente falando, tem pesquisa citando, mas no fundo é talvez um assunto desconhecido pela maioria dos MSPs, pela maioria do nosso público. Quando você falou comum, Luiz, eu acho que a gente poderia, vamos dizer assim, acrescentar uma palavra, porque eu acho que muitos imaginam que isso seja novo, mas a minha primeira observação é que Comenaged não tem nada de novo. Eu acho que todo prestador de serviço já, não com o conceito, porque na época não existia, mas já trabalhou de forma Comenaged na sua trajetória como prestador de serviço. A minha observação é assim, toda empresa hoje, qualquer empresa, tem um ERP. A nuvem mudou um pouquinho, mas vamos voltar um pouquinho e pensar quando esse ERP era local. E eu acredito que todos os prestadores de serviço já receberam esse tipo de mensagem. Um problema no sistema e falam assim, o problema está na rede porque o sistema está funcionando perfeitamente. Isso era Comenaged. Só que naquela época, vamos dizer assim, o conceito não existia. Não tinha um nome ainda. Exatamente, mas não é novo isso já existe. Tinha um nome, era dor de cabeça. Chamava. Ok, era dor de cabeça. A vontade que a gente tinha era matar o pessoal do software que não olhava nada e falava que o problema era na infraestrutura. Legal. Eu queria só trazer uma informação aqui que vai desbancar um pouco o Rodrigo, mas não sei se vocês se recordam, no episódio que a gente trouxe o pessoal da BNP aqui, que não foi só deles, né, foi do grupo a comunidade que eles têm lá de investimentos, mas ele nos disse, eu não lembro a data exatamente, mas acho que foi em 2006, 2007, alguma coisa assim, que ele já pensava como um MSP, sem saber, e eu trouxe esse insight para ele, porque a gente perguntou para ele, quando ele começou a trabalhar, qual que era o principal desafio que ele tinha. E ele falou que era querer automatizar as coisas, mas a tecnologia ainda não permitia. Ele sabia que ele precisava baixar o custo operacional, fazendo mais com menos, mas a tecnologia era uma barreira. Então, nesse momento, eu entendi que ele, sem querer, começou a dar um passinho ali em serviços gerenciados, porque ele sabia que ele poderia aumentar a margem dele sem necessariamente precisar vender mais. O que eu acho, se a gente está voltando no tempo aí e voltando para o Comenaged, eu acho que na época onde existia algum tipo de conflito entre 2 ou mais prestadores de serviço relacionado com TI, então voltando nesse exemplo do software, o problema é que nós não tínhamos a informação, o conceito ainda que o principal eram as responsabilidades, definir exatamente as responsabilidades. Então, isso fica para mim o primeiro desafio de qualquer Comenaged. Definir as responsabilidades de cada lado e definir o que
de forma co-managed no conceito, vai ser responsabilidade dos dois. Então, eu acho que esses são os dois pontos. Se isso está muito claro e muito definido, eu acho que os conflitos podem existir, mas vão ser minimizados, porque eu tenho, de forma explícita, registrado a responsabilidade de cada um e aquilo que os dois têm responsabilidades, que é difícil. A gente fazer uma tradução literal aqui de co-managed, a gente está falando de co-gerenciado. Perfeito. Ou seja, um gerenciamento que é compartilhado entre duas ou mais pessoas, duas ou mais empresas. Então faz muito sentido. Se a gente está falando de muitas pessoas olhando, né, muito dono para o mesmo cachorro, pode ser que alguém se perca ali na divisão de tarefas, né? Perfeito. É talvez a maior dificuldade. Agora, parece fácil quando a gente para pensar que um vai estar lá dentro, esse cara é um técnico interno, então ele cuida daquilo que é local, e eu tô fora, eu cuido daquilo que é remoto. Mas não é sempre assim, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Qualquer tipo de serviço, e aí a gente pode entrar em alguns pontos. Eu acho que não existe perfil de empresa que possa contratar um serviço co-managed. Qualquer empresa, em qualquer cenário. Eu tenho uma necessidade específica, eu vou buscar alguém especialista para me ajudar nisso. Se eu tenho uma equipe de TI interna, se eu tenho um outro MSP, eu acho que o co-managed encaixa em qualquer tipo de cenário. Eu não preciso, vamos dizer assim, isso vai ser ofertado para médio e grande. É lógico que tem serviços específicos, a gente vai falar sobre isso, que sim, mas o conceito pode entrar em qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho de organização. Então você acha que a melhor forma de fazer essa divisão de tarefas é literalmente dizer, você cuida desse tipo de serviço Eu acho que sim, e eu cuido do outro tipo. Perfeito, A gente pode dar alguns exemplos aqui? Ok, não tem como não falar nisso. Vamos no primeiro exemplo, backup. Porque para mim, backup, e está no topo da lista aí por outros motivos, mas vamos pensar assim, é muito natural. Então, quem está sendo contratado para realizar um serviço de backup, acho que está muito claro e muito definido quais são as responsabilidades. A questão maior para mim, eu acho que mais difícil e um pouco mais complexo, é na hora de um desastre. Mas antes disso, se a gente for falar em backup propriamente dito, ok, a minha empresa é responsável por realizar os backups, por monitorar, por gerenciar, por fazer teste de restauração. Ponto. Acabou. Então, isso já está muito claro quais são as minhas responsabilidades. Vamos definir, no caso de um desastre, como que vai funcionar. Mas por isso que para mim backup é natural. E qualquer empresa precisa de um prestador de serviço que oferte uma solução de backup. Pronto. Mas você acha que talvez essa dificuldade que a gente tinha antigamente de definir o que cada um faz vem muito do ponto de que talvez antigamente a gente tinha pouca maturidade até para a gente entender o que a gente fazia? Eu acho que sim. Será que os MSPs antigamente, os break-fix, eram tão guarda-chuvas que nem eles conseguiam, de uma certa forma, não tinha um catálogo, dar com exatidão claro, o que eu faço? E se eu não sei nem o que eu faço, o limite do que eu faço para o que ele faz ainda é meio nebuloso. Você vê muito isso na época da Zetec, que contratualmente tinha uma imaturidade de entender e de definir o que vocês entregavam? As duas coisas. Eu acho que tinha isso sim. Vamos voltar no exemplo de eu tenho um problema no software, o cara do software fala que é a rede. E a dificuldade de eu comprovar como prestador de serviço que não tinha nenhum problema na rede. Então, eu não tinha ferramentas que indicasse, que mostrasse que eu não tinha um problema na rede. Então, o que você mencionou, pensando no modelo subgerenciados, sim. Então, a gente tinha uma maturidade de conceito, mas a tecnologia também era um grande problema. Hoje, a gente tem capacidade de demonstrar isso. Então, por mais que a gente ainda tenha coisas muito bem definidas, até eu chegar nas vias de fato de julgar o que está na responsabilidade de cada um, aquele problema precisa dar um resultado. Sim. Alguma coisa parou. Ok, o que é responsabilidade minha e sua? A gente sabe, mas a causa disso ainda precisa ser investigada para a gente entender. Perfeito. Você acha que é possível, então, dentro dessa lógica, que um dos serviços que separaria cada um dos escopos é justamente quem investiga, quem é proativo, quem busca a causa raiz e busca uma solução para aquilo, versus quem simplesmente suporta reativamente todos os chamados dos usuários ou até mesmo dos alertas? Mas eu só consigo pensar numa terceira pessoa, Luiz. Como uma terceira pessoa? Eu sou responsável por backup. Você é responsável pela infraestrutura. A gente tem um problema onde o backup não funcionou.
e eu aponto que o problema não é na infraestrutura. E você fala... ok, para ter um... Exatamente, fala que a infraestrutura está funcionando. Então, eu precisaria de uma terceira pessoa para falar assim, não, o problema está na infra ou está no backup. Alguém que venha só para fazer essa investigação, alguém neutro. Até porque é meio conflito de interesse, porque eu sempre vou querer falar que a culpa não é minha. Okay. Esse é um grande problema, eu acho, do co-manage. Vamos dizer assim, como eu não tenho mais responsabilidade daquele serviço, eu acho que também vai ser natural falar assim, viu, o problema é do outro. O problema está no outro causado. Esse é o desafio do co-manage. Até porque eu assumi que o problema é meu, pode ser ruim. Exatamente, pode ser ruim. E você acha que essa lógica do co-manage, se a gente está falando de mais de um prestador de serviço na mesma empresa, e não necessariamente de prestador versus departamento interno, pode gerar não só esse conflito de interesse, mas literalmente um medo de concorrência, no sentido de mais do que você me apoia em outros assuntos que eu não sou especialista, você quer roubar o meu? Eu acho que sim, Luiz, mas aí vai em maturidade. A gente já vê empresas hoje, vamos dizer assim, firmando parceria, onde a maturidade já atingiu um nível, inclusive de confiança, que isso não vai existir. Então, se eu estou solicitando um apoio, uma ajuda externa, eu confio e tenho maturidade, e aquela empresa também confia e tem maturidade para que isso não aconteça. Para que não haja, vamos dizer assim, essa intenção de falar assim, opa, peraí, eu também faço aquele serviço, mas eu só estou fazendo uma parte aqui. Será que eu posso mostrar isso e pegar tudo para mim? Eu acho que isso é maturidade e confiança nos dois. Isso eu acho que vem muito, porque hoje o co-managed, e eu já vejo um movimento para que isso mude, mas hoje ele ainda é co-managed por conta de uma situação que ninguém escolheu. Foi a empresa, cliente final, que decidiu contratar duas empresas diferentes para prestar serviços que possam concorrer eventualmente. Mas eu já vejo hoje, e acho isso muito bacana, onde o co-managed ele é estratégico. Ele não é uma causa, uma consequência de alguma causa. Então hoje a gente tem empresas, inclusive que são clientes nossos, que trabalham com infraestrutura terceirizada, mas ele só atende MSPs. Então, para ele não importa quem é o cliente final, importa quem é o MSP. Então, o meu cliente é o MSP. Aonde ele fala, eu vou e atendo, mas eu não comercializo direto com o cliente final. Isso tira o conflito de interesse e tira o medo de roubar. Porque o cara que atende a infraestrutura não vai fazer negócio com o cliente final, vai só com MSPs. Então, ele vai ter liberdade e confiança para levar esse cara até os clientes dele para que ele possa entregar um serviço compartilhado. E aí o jogo é realmente de quem é especialista em o quê? Sim. Né? Daria pra gente dizer que o mundo ideal do co-managed é você escolher pessoas e empresas como quem escolhe líderes para cada departamento daquela empresa. Você é especialista no assunto A, sou especialista no assunto B, então nós nos dividimos dessa forma, mas sempre que necessário a gente interage, mas sem o conflito de interesse, porque cada um realmente se especializou numa coisa. E a preocupação dessa empresa terceira que vai aderir ao co-managed é tão grande que no contrato dela que ela não faz negócio com clientes finais, para que o MSP que esteja contratando ela tenha confiança e tranquilidade de que não vai ter conflito de interesse. Então eu acho que também vai muito da outra parte em se mostrar adequada a esse manejo comercial entre essas empresas. Legal, mas... Desculpa. Não, ok, mas o que vocês estão colocando, eu acho, vamos dizer assim, importante todo prestador de serviço pensar, eu acho que é uma visão um pouco diferente de co-manage. Porque se eu, prestador de serviço, tenho parceria com uma outra empresa e eu entrego para o cliente final, vamos dizer assim, um leque de serviços, e algum desses serviços é realizado por um parceiro meu... No final ainda é você. Né? Exatamente. Ok, porque o parceiro lá na ponta usa o meu bonezinho quando vai fazer o atendimento. Perfeito. Então, acho que essa é uma outra visão, uma outra oportunidade que os prestadores de serviço têm que identificar. Que é o que o Bruno colocou, assim, quando o cliente decide contratar as duas empresas, podem haver conflito. Se eu estou aumentando a minha oferta e eu estou suportando aquele cliente em outras necessidades com um parceiro, é muito mais simples. Né? Ok, porque ele que está terceirizando, não necessariamente co-gerenciando. Perfeito, exatamente. Não foi uma decisão do cliente final. Você falou, Rodrigo, no começo, que acha que o co-managed ele é para qualquer perfil de empresa. Claro, listando ali algumas possibilidades de não funcionar, mas que, no geral, qualquer empresa poderia ser cogerenciada. Eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça é que o cogerenciamento ele seria só para uma grande empresa, um grande MSP que atende grandes empresas, vai esbarrar em departamentos internos ou outros grandes prestadores de serviço. Mas então, pequenas empresas podem e devem se beneficiar disso. Sim, com certeza, com certeza. A gente tem N exemplos...
Vamos pensar, vamos dizer assim, 365. Eu acho que ainda existem muitas empresas que não têm especialização em 365, comercializam, vendem backup, mas não conseguiram otimizar ambiente 365. E esse, para mim, é o grande ponto. Ter um parceiro que possa fazer isso, ou mesmo que eu não tenha um parceiro, se essa empresa que tem know-how em otimização desses ambientes chega num cliente pequenininho, que tem alguém lá que é responsável da TI, é co-manage, pronto. Um está fazendo uma coisa, outro está fazendo outra. Vai ser assim que vai funcionar. Uhum. Então, de novo, eu acho que não tem tamanho de empresa, eu acho que está muito mais no tipo de serviço. Ok. O perfil do cliente final é indiferente. É indiferente. Dá pra gente dizer que já acontece em qualquer empresa, porque ela tem o ISP, Acho que sim. um MSP, Sim. o cara do software, como você usou de exemplo, então já tá acontecendo, Perfeito, né? perfeito. Ele já acontece de forma natural. Eu acho que o conflito maior é quando tem duas áreas muito próximas que vão ter responsabilidades por duas empresas diferentes. Eu acho que aí podem surgir alguns conflitos. Quando envolve literalmente gerenciamento do servidor ali, Perfeito, você tem duas exatamente. empresas cuidando dele. Exatamente. Pode ser que você tenha conflito de software, conflito de processo ou até mesmo de interesse, né? E o conflito de software eu acho que é complexo, né? Eu uso uma solução, você usa outra solução, os dois têm que fazer acesso ao servidor, vamos pensar em acesso remoto, pode ser complexo. Uhum. Pode ter uma quebra até de segurança. Agora, se eu tenho tecnologia, isso vai ser tranquilo. Tá? Nossa, isso me fez lembrar uma coisa incrível, né? Parece que a gente tem no nosso leque de soluções um produto que dá, inclusive, para, se você precisar, outros parceiros usarem para fazer esse acesso, para fazer essa gestão. Interessante, interessante. Talvez uma coincidência. Pode ser, pode ser. Eu acho que por muito tempo, antigamente, a gente também usava o exemplo do Cristiano, lembra? Que ele fornecia o acesso remoto para o pessoal do software usar dentro do RMM dele. Perfeito. E, Empresa de consequentemente, o software começou a indicar ele para outros clientes porque sabia que ele teria acesso onde o Cristiano estivesse. Com Essa qualidade, não com é, segurança. vamos dizer assim, não era um conceito puro de co-manage, mas muito mais uma parceria. Tá? E vamos voltar. Se eu tenho parceria, pode ser que os conflitos não existam e vai funcionar todo mundo melhor. Você acha também que, eventualmente, talvez não a entrega de um serviço, mas a disponibilização da solução pura e simplesmente pode ser uma forma de parceria entre uma empresa com TI interna e um MSP que usa um produto Enable ou qualquer outro tipo de produto? Eu, vamos dizer assim, permitir que a TI interna use o RMM, mas sem muita atrelação ao serviço. Porque talvez eu seja um MSP não tão grande, mas que veja uma oportunidade em disponibilizar o meu RMM para que ele possa utilizar em conjunto. A gente tem alguns exemplos, não sei se a gente pode ficar falando nomes, enfim, pode ter alguma questão de contrato, mas a gente tem exemplos de clientes, parceiros nossos que utilizam a nossa solução para fazer o monitoramento, o gerenciamento, mas que também o departamento interno daquele grupo utiliza o mesmo painel, a mesma conta, claro, com algumas limitações ali de perfil, para fazer outros serviços, mas tudo dentro do mesmo produto. Então, mas a minha visão é assim, ó, se está claro, vamos dizer assim, as responsabilidades, eu não vejo nenhum problema. E eu acho que isso vai ser extremamente saudável. O desafio do co-manage ou parceria, eu acho que é exatamente isso. É o operacional, exatamente. Né? Isso tem que estar muito claro. As responsabilidades de cada um, individuais, particulares, exclusivas, e aquilo que se tem, alguma área que os dois são responsáveis. E é difícil, porque se eu tento operacionalizar isso na minha cabeça, né, alguns exemplos muito simples aqui, pode ser que não representem a complexidade que isso é na prática, mas numa empresa onde a TI interna atua nos casos mais simples, por exemplo, nível 1 e nível 2, e o nível 3 fica com o MSP, para mim é muito comum de acontecer, onde a TI interna queira sair da responsabilidade dela e escalar qualquer coisa mais simples para que o MSP possa atuar, e vice-versa também, onde o MSP cuida da parte proativa. Se um problema aconteceu, é fácil ele lavar a mão e falar: eu tentei prevenir, não deu certo, agora você cuida aí do resultado que aconteceu. E aí esse cara escala. Então a gente entra num ciclo onde cada um quer tirar o seu da reta para não ficar feio para a diretoria da empresa e falar: olha, naquele mês, aquela parte lá teve mais problemas que eu. Mas então, aí talvez a solução esteja no que você estava falando, de dividir literalmente por tipo e não necessariamente por nível, por grau de entrega.
Por exemplo, se um MSP Tudo que é backup é responsável meu. por Não backup importa o que aconteça. e o outro por suporte, seja um departamento interno ou outro MSP, pronto, você conseguiu dar uma divisão muito mais clara nesse escopo, né, de uma empresa para outra. Ok, mas eu acho que tem um ponto importante para que isso funcione, vamos dizer assim, o melhor possível. As duas empresas ou três empresas têm um objetivo único. Então, eu acho que, vamos dizer assim, a tendência de eu passar a responsabilidade para o outro, vamos dizer assim, para lavar a mão, não pode acontecer. Então, se eles se veem como responsável, todos juntos, pela TI, isso diminui. Então, eu acho que Não pode ser uma competição. não pode ser uma entre competição, exatamente. Eu acho que isso que tem que ser quebrado. Não existe competição. Ok, é a maturidade Exatamente, de novo. perfeito. É maturidade e confiança no outro. Eu Aham. sei que, vamos dizer assim, eu posso contar com o outro em alguma falha minha, porque aquele outro não vai apontar essa falha. Do mesmo jeito que esse outro pode ter uma falha e eu não vou apontar essa falha. Agora, de que forma essa lógica de você ter empresas que se especializam em determinados serviços e todas elas trabalham juntas em uma única empresa, em um único cliente, como que isso conflita com a ideia também dos XMSPs, né? Dos caras que estão fazendo de tudo, é um serviço completo e cada vez mais você integrar ali na sua solução a parte de segurança, proteção de dados e não só o suporte, daí você se especializa em nuvem e 365 e começa a ter tudo isso dentro da sua empresa. Como que isso vai conflitar? Tem espaço para co-manage no XMSP? Tem um ponto importante que eu acho que a gente precisa, e todo o MSP, todo prestador de serviço precisa, vamos dizer assim, ser muito crítico nisso. Eu acho assim, para que funcione, para que eu consiga oferecer esse serviço, vamos pensar em backup, de novo, que para mim é simples. Eu realmente realizo monitoramento, gerenciamento, teste de recuperação e relatórios da forma como deveria? Se eu já faço isso de forma extremamente profissional e de forma recorrente, ofereço esse serviço. E aí a gente começa a pensar em outras coisas. Okay. Eu faço PET como deveria ser feito. E a anotação que eu fiz de PET aqui é assim, o desafio de PET já é terrível em termos, vamos dizer assim, de maturidade, de complexidade, de conhecimento que eu preciso do meu time para fazer PET de forma correta. E atualizações de firmware. O que eu anotei aqui é assim, nos últimos 3 ou 2 meses, eu estou surpreso com a quantidade de vezes que o meu Dell deu alerta que eu tinha que atualizar algum drive da máquina. Então, se eu estou fazendo PET de forma correta, eu tenho o desafio de não PET, que é a BIOS e a atualização interna desse produto. Só vou conseguir ofertar isso para alguém, não importa se é pequena ou média, se eu estou fazendo isso de forma correta. Muito bem feito. Eu acho que isso vai entrar em todos os outros serviços. Então a gente fala de 365. Peraí, eu estou realmente fazendo a gestão de 365, eu estou otimizando 365 dos meus clientes? Ok, eu posso mostrar para o outro onde estão os meus diferenciais. Agora, se eu não faço backup corretamente, como que eu vou entrar junto com uma outra empresa assumindo uma responsabilidade? Esse cara vai apontar coisa que eu não estou fazendo. E aí começa a competição. Ah, ok, isso é um ponto legal. Pode ser até uma vantagem de você ter mais de uma empresa trabalhando, é que vamos chamar de competição, né? Que essa competição faz com que os dois se cobrem. Porque eu sei que tem alguém, fazendo, sim. Alguém vai ver, então Perfeito. Eu vou correr atrás aqui, eu não tenho nem como engambelar. Mas isso só vai acontecer, Luiz, se a falha for explícita. Porque o conhecimento daquele outro, naquele novo serviço, também precisa ser muito bom. Ok, porque pode ser que eu sou especialista em segurança, não você. Então Exatamente. Você não vai saber o que eu estou fazendo de errado. Tá? Então, assim, eu não estou fazendo teste de restauração, mas eu falei que ia fazer, qualquer um sabe, viu, você não entregou a prova de restauração. Eu não preciso ser especialista nisso, eu posso pensar e primeiro vamos falar com o prestador de serviço, olha, a sua responsabilidade era essa, você não fez. Vamos ter que fazer. Só tem um processinho Exatamente. Ali de relatório. Voltamos em listar as responsabilidades. Até porque, no caso do PET, por exemplo, sem um software que possa me dizer isso, talvez o cara da infra lá na ponta não vai conseguir ver quais são os PETs faltantes que eu fiz na semana passada. Se você aplicou ou não aplicou, exatamente, não vai saber. Muito bem. Agora, um outro ponto aqui para a gente girar a conversa é que se eu tenho um cogerenciamento
Então, eu tenho duas empresas tomando conta de uma mesma coisa, ou de uma mesma empresa, ou de um mesmo serviço, uma mesma rede, não importa. Eu tenho esse cogerenciamento. Eu preciso de interação entre esses gestores. Ok? Se literalmente forem empresas diferentes, forem MSPs diferentes, existe alguma boa prática que você já está vendo acontecer? Por exemplo, os QBRs, eles acontecerem de forma conjunta, as duas empresas que estão trabalhando, elas Não. precisam estar nessa mesma discussão, precisam No estar planejamento, eu acho interagindo. que sim. Na demonstração, na entrega, não. Mas no planejamento, sim, porque uma hora ou outra um vai esbarrar na responsabilidade do outro. Mas na entrega, eu acho que não. Não tem uma troca Necessidade, ali não. de No planejamento, informações. sem dúvida. Tá. Tá? Planejo, vamos dar um exemplo, planejo implementar telefonia na nuvem. Quer dizer, isso vai envolver segurança, isso vai envolver firewall. Quem são as Infra. pessoas que têm esse tipo de responsabilidade? Ok, eu vou ter que falar com esses caras. Ok. Até Entendi. na execução do projeto vai ter que ter troca também, acho. Mas na questão de demonstrativo de resultados como QBRs, eu acho que aí cada um vai ter sua estratégia também, né? É difícil a gente querer que os dois façam da mesma forma. Pode ser que eu tenha costume de fazer QBR trimestral, o outro cara gosta de conversar com o cliente uma vez por mês. E aí fica muito na prática de cada um. Faz sentido, faz sentido. Mas a gente falou muito aqui de dois MSPs trabalhando numa mesma empresa. Mas o cenário mais comum até pouco tempo atrás, quando a gente falava exclusivamente de co-managed, era pensar num departamento interno mais um único MSP. Perfeito. Nesse caso, a interação é diferente? Ou tudo que a gente falou aqui de MSP versus MSP cai aqui na mesma lógica? Eu acho que cai na mesma lógica. As barreiras e dificuldades são outras, mas Perfeito. elas ainda são existentes. Enquanto dois MSPs, um quer roubar o cliente do outro, no MSP e no local, o local acha que o MSP vai tirar o emprego deles. Perfeito. Aham. Então eu acho que ainda existe algum tipo de conflito de outra natureza, mas as dificuldades... Mas de novo São caiu na as mesmas. maturidade. Mas a gente volta lá. As responsabilidades têm que estar muito claras. Cada um com seu escopo. Mas o que eu queria, vamos dizer assim, também, a gente, que o nosso público pensasse muito, que para mim é um grande desafio, é a precificação. Eu acho que, vamos dizer assim, a forma de precificar um serviço único, tá, não é simples. Então, eu vou assumir PET numa empresa X. Espera aí, como que está aquele ambiente antes de eu assumir? Não é simples. Eu vou assumir backup. Eu preciso, vamos dizer assim, muitas vezes, não importa se o tamanho do ambiente é pequeno ou grande, só vai demandar mais tempo. Eu preciso conhecer muito bem aquele ambiente para que eu possa, vamos dizer assim, começar a prestar aquele serviço. Então, precificação é um grande desafio. Tá? Ok, faz sentido. E aí a gente vai ter ofertas muito diferentes na pequena, na média e na grande. O grande já entende de forma diferente essa precificação e já está buscando outras especialidades. O pequeno ainda não. Então, não vou conseguir vender serviço de PET para um cara que tem 5 máquinas, porque para ele nem sabe que isso é importante e ele nem está olhando para isso. Mas eu acho que até essa questão de co-managed, a gente fala de uma forma mais acessível, assim, mas é importante também que os nossos clientes entendam que o co-managed é uma estratégia de perfil de cliente. Não é algo que eu vou me deparar numa oferta e vou topar entrar nesse desafio se eu nunca fiz nada parecido. Excelente. Então eu preciso entender que esse talvez é o meu alvo. Beleza, então eu vou me preparar para a partir de agora começar a ter uma oferta de co-managed para um determinado faixa de mercado que eu quero atingir, né? Não é uma Não é porque é uma característica de um tendência, cliente. Vai surfa na onda. Não, eu vou atender, sei lá, instituições de saúde. Então eu vou acabar caindo em instituições que têm TI interna e outras que não. Eu acho que não, acho que tem que definir. Eu quero instituições de saúde que têm TI interna, beleza. Então esse é a minha estratégia, meu público ideal. Eu vou ter uma oferta para isso, já tem um contrato específico para isso, um processo de suporte que envolve um terceiro, precificação. Não é loteria, cai um cliente aqui, eu vou acabar pegando. Eu acho que, inclusive para qualquer tipo de venda, hoje os nossos clientes estão mais maduros com relação a isso, mas por muito tempo foi o que vier veio e eu vou assumir essa TI.
E hoje não, a gente tem mais já uma maturidade para entender que eu tenho um nicho de mercado, um tamanho de cliente, uma formatação de empresa, um ramo que ela atua, se tem TI interno ou não, o que ela faz, qual que é a maturidade dela. Então, isso também é uma variável na composição da estratégia da minha empresa. E o que você está falando é incrível porque assim, ó, eu gosto muito de analisar os MSPs que fazem parte lá do MSP 501. E se a gente olhar, vamos dizer assim, os maiores, eu sempre começo de baixo para cima, porque os grandão É outro mundo. é outro mundo, a gente vai ver empresas que têm no seu perfil, no seu catálogo de serviço, na sua oferta de serviço, Comenage. E tem uns que não têm. Então, eu, vou dizer assim, tenho uma oferta disso. Eu vou dizer assim, eu tenho desenhado uma oferta para atender tal nicho ou tal empresa. E tem empresas que não, que entendem que esse não é a forma estratégica de eu aumentar a minha participação, aumentar o meu mercado, e ok, tudo bem. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Nem todo mundo precisa surfar essa onda. Perfeito. E também não é necessariamente uma evolução do mercado, uma evolução da forma como os serviços gerenciados eles se estacionam. É só um outro jeito de trabalhar. Né? O que eu acho, vamos dizer assim, importante é assim, a falta de profissionais técnicos também cai nas empresas que têm TI interno. Ok. Então, essas empresas precisam de profissionais técnicos ou precisam de empresas que possam suportar parte da área técnica deles. Então, eu acho que vai ter uma tendência de cada vez médias ou grandes empresas solicitarem serviços específicos. A minha TI interna cuida disso, disso, disso. Eu preciso de alguém que faça essas coisas aqui. Eu acho que quanto maior for a empresa, mais fácil já vir dela o que ela precisa, né? O escopo já vai vir definido. E ela vai buscar quem edital faz ali, né? Comenage. Uhum. Você já viu acontecer, e se você acha que é comum isso, não comum, mas que eventualmente pode acontecer, e aí como é que o MSP vai lidar com isso não sou uma empresa que tem interesse nesse serviço de Comenage, mas meu cliente final cresceu e ele está ponderando colocar um cara lá dentro. Isso já aconteceu com algum cliente que você atendia? Você acha que é natural? E existe alguma coisa que esse MSP pode fazer em recomendar, instruir a empresa da melhor forma e seguir, tentar entender se realmente é o momento certo de colocar alguém ou não? Ou o MSP pode acabar entendendo que, será que eu não estou entregando direito e o cara quer uma TI interna? Como é que você vê essa organização? O que eu consigo pensar, Bruno, assim, eu acho que dificilmente vai partir do cliente. Tá? Agora, existem alguns casos onde isso acontece. Fusão de empresa. A minha empresa foi comprada por outra empresa que é muito maior e tem uma estratégia, uma maneira muito diferente do que essa empresa menor. Então, possivelmente, essa outra empresa que comprou, que adquiriu, vai, vamos dizer assim, assumir a TI e o MSP não vai ter muito o que fazer. Mas partir da empresa, vamos dizer assim, o MSP tem que ser muito ruim, aí está falhando, tá? Né? E aí eu vou estar substituindo como um todo. Agora, buscar uma outra área, isso fez eu pensar numa outra coisa aqui, que eu acho que é o maior, vamos dizer assim, sucesso, demonstração de sucesso de um MSP. Se eu tenho um cliente, esse cliente chega para mim e fala assim, olha, a gente vai abrir um outro negócio e eu preciso da sua orientação para isso, isso, isso. Mesmo que eu não tenha especialização naquilo, se eu ajudo essa empresa, vamos dizer assim, em conceitos, em buscar alguém, para mim é o reconhecimento de sucesso do prestador de serviço. Então, eu não tenho, vamos dizer assim, a minha empresa não faz cabeamento estruturado. Porém, essa empresa que eu faço serviço vai para um outro galpão que precisa alguém disso. Se o cliente vem para mim e fala assim, Rodrigo, vamos junto buscar alguém para fazer isso, ok, ele me reconhece como parceiro importante do negócio dele. Agora, se ele vai atrás e eu não sei de nada, isso não é bom para o MSP. É o consultor de confiança, Exatamente. Né? Ele se torna isso. Exatamente. Né? E falando em consultor de confiança, você acha que também cabe dentro da lógica do Comenage o serviço de ser esse consultor, de ser o cara que indica e encontra as soluções, mas não necessariamente quem faz, cabe dentro da lógica do Comenage? Eu contrato esse meu consultor de confiança e através dele ou com a ajuda dele eu vou e contrato o meu cara da infra, o meu cara da segurança? Porque, na minha visão, assim, ó, esse cara, ele tá ligado com a estratégia da empresa. Ele não pode ser terceiro, ele tem que estar dentro da empresa.
Então, vamos dizer assim, dificilmente, vamos dizer assim, alguém fora da empresa vai conhecer a estratégia da empresa para poder ajudar ela. Precisa estar alguém lá dentro. Ok, então é melhor você ter um Exatamente. gestorzão Eu já que cuida. cresci, a minha empresa já tem um tamanho que vai ter alguém lá que vai falar, opa, eu preciso de alguém de TI. Entendi. E ele vai acionando ali 2, 3 empresas diferentes. Ele não tem conhecimento técnico, mas a estratégia da empresa ele conhece muito bem e ele vai direcionar aí os parceiros técnicos para alinhar com a estratégia. Então, basicamente, a gente entende que esse cargo de consultor numa empresa que ainda não tem isso é uma oportunidade para o MSP. Estando lá dentro com um serviço de suporte, ele estende esse braço para a pessoa. Mas a gente volta, e olha como as coisas vão se linkando, tá? Eu ser confiável, ser um parceiro confiável e estratégico. Então, se aquela empresa está indo para uma outra área, ok, vem falar comigo primeiro, mesmo que eu não faça, eu tenho certeza que qualquer MSP pode ajudar. E cada vez mais, se eu estou alinhando TI ao negócio e está trazendo, vamos dizer assim, ganhos operacionais para a empresa, eu estou, vamos dizer assim, sendo reconhecido e eu estou sendo confiável de forma automática. Então, viu, esse cara vai confiar em você sempre. Eu estava procurando aqui, não encontrei ainda, mas vou achar até o final dessa conversa. Eu me lembro que na nossa última pesquisa, a pesquisa do mercado MSP, nós colocamos como uma das características ali, um dos serviços que você oferece, essa lógica, né, do co-managed. E começou agora a apontar isso aqui no Brasil. Começou agora as pessoas a entenderem que de alguma forma oferecem. Como você falou, isso não é novo, isso já existiu, mas com essa roupagem, com esse nome, de uma forma pensada e estruturada, tá embrionário, né? Mas que eu me lembre, foi a primeira vez que apareceu isso. Né? Até então a gente não tinha visto, né, nas pesquisas anteriores. Só que ao mesmo tempo, quando a gente olha para pesquisas, principalmente dos Estados Unidos, inclusive muito recentemente a Enable, em parceria com a Canalys, fez um outro panorama, a gente vê o co-managed como um grande serviço. 30% da oferta do MSP está em formato co-managed. A gente vê isso com um número muito diferente do Brasil. Você acha que isso tem relação só com a maturidade de mercado, a maturidade dos MSPs, ou tem alguma característica na forma como esses empresários se relacionam que muda muito culturalmente, algo assim? Que tem cliente nosso hoje que o discurso é, cara, esse co-managed é o futuro, eu achei aqui um espaço muito bom para eu atuar e agora eu estou focando nisso. Tem muita gente que tem essa visão de Mas eu acho clientes grandes, inclusive. O ponto, Bruno, é exatamente o que você falou lá atrás. Se isso faz parte da minha estratégia. Então, voltando lá no MSP 501, existem empresas grandes que não têm oferta de co-managed. Existem empresas que estão focando em co-managed. Como a grande maioria, vamos dizer assim, se a gente pegar, sei lá, 5 anos atrás, não existia essa oferta, então o crescimento ele é exponencial, porque passa a ter. Mas vão continuar tendo empresas que não vão ter essa oferta de co-managed. Eu continuo focado em empresas até X computadores, e onde eu, vamos dizer assim, vou fazer a maioria dos serviços e ponto final. Ou eu vou ter parceria com outras empresas e vou cada vez mais ter um leque de ofertas que não necessariamente fazem parte do meu profissional técnico, lá do meu time técnico, mas no fundo eu não estou fazendo uma oferta de co-managed. Eu oferto tudo para a pequena empresa, mesmo que eu tenha alguém que faz alguma outra parte lá atrás. O que você falou agora casa com um dado aqui que eu acabei esbarrando na pesquisa. 23% dos MSPs não faz, mas gostaria de fazer terceirização de mão de obra. Então, tipo, criar uma espécie de leque onde tem embaixo esses mini parceiros e entregar esse serviço completão. É um número bem mais expressivo do que o número de empresas que estão focando em fazer o co-managed, né? Mas eu acho que essa crescente, é uma tendência até um pouco tecnológica também, porque eu acho que muito da demanda da TI interna de um MSP vem da demanda por tecnologia, por produtos mais robustos, por soluções melhores que ajudem ele. Talvez ele encontre isso muito mais fácil na mão de um MSP. Porque talvez se ele comprar direto do fabricante, ele vai ter um período aí de curva de aprendizagem alto, com treinamentos, implementação,
talvez um custo um pouco mais complexo, porque ele é um IT Pro. Então, quando ele busca uma tecnologia melhor para o ambiente dele e ele vê no MSP uma oportunidade, isso também beneficia o MSP. Então, eu acho que é natural, assim como antes a gente era break fix e a limitação era a tecnologia para os serviços gerenciados, isso está permitindo com que as empresas entrem nesse ramo também. Porque sem um RMM, como é que eu vou fazer um co-manage sem RMM? Eu tenho que estar lá. Aí eu sou interno de qualquer jeito. Outro ponto que a gente observa em co-manage é assim, são cenários onde é um projeto, eu não tenho uma recorrência como no serviço. A minha empresa foi contratada, por exemplo, para fazer uma análise ou, vamos dizer assim, adequar a questão de segurança no meu AD ou no meu 365. Então, eu sou contratado para um serviço específico que eu realize aquele serviço. Acabou aquilo, a contratação de forma recorrente é outro cenário. Então, no Command também eu tenho essa questão de projetos onde eu vou participar de forma pontual e não estou vendendo uma manutenção, um serviço recorrente. Ele vai ser recorrente por um período, mas depende do serviço que eu estou entregando, diferente de PET. Tá? Mas você me contratou para fazer uma análise de vulnerabilidade na sua rede interna ou um pentest e eu vou entregar aquilo. Isso é co-manage, porque eu estou entregando um outro serviço com alguém já prestando um serviço lá. Se eu vou fazer pentest, eu preciso de alguém para isso. Isso acontece tanto de uma TI interna para uma empresa que faz isso, quanto de uma TI interna e um MSP junto para uma empresa que faz isso. Perfeito, então, perfeito. cabe todo mundo aí nessa... Então, no universo co-manage a gente já está... eu acho que está sendo incrível para a gente pensar em outras formas de co-manage do que a gente pensar, eu tenho lá, então eu atendo uma empresa, vai vir um terceiro. Não, tenho outras formas de olhar para esse universo. Legal. E sem anular a possibilidade do cara se tornar cada vez mais um XMSP e oferecer cada vez mais outras coisas. Nem que seja terceirizando embaixo ali do guarda-chuva dele. Não tenho profissional, mas alguém suporta isso. Legal. E eu estou entregando lá na ponta. A gente, de novo, quando começa a levantar as possibilidades, a gente levanta muito mais possibilidades de vários terceiros do que da interação com o interno. E isso está na minha cabeça aqui. Será que a gente está falando de um possível futuro onde eu vou ter cada vez menos departamentos completões de TI dentro da empresa? O que eu vou ter são só esses gestores macro e eu estou colocando vários MSPs, MSSPs, ISPs embaixo da estrutura? É brincar de futurologia, então, né? Mas... não... Acho que a pergunta se resume em: será que a tendência é terceirizar a maior parte de coisas do que ter sob a minha responsabilidade uma equipe de TI, sendo que eu nem sei, nem é o meu business, nem é o meu core, eu não sei como contrato, eu não sei quem é o bom profissional, então talvez eu busque um MSP e alguém que faça terceirizado de infra local. Será que esse é o caminho? Eu acho que não o caminho, mas eu acho que é uma grande possibilidade. Vamos pensar em indústria. Muitas indústrias não têm fábrica, terceiriza 100% a produção de algum produto. Então, se for ver, não é nenhuma indústria, né? Não é nenhuma indústria. É um escritório administrativo. Então, branding só. Se eu, vou dizer assim, seguir essa mesma lógica para tecnologia, ok, não tem problema. Curioso. Então, assim, indústria química que não produz nada. Ela só põe, quer dizer, alguém produz com a marca dela e entrega isso. A responsabilidade dela e o expertise dela é na logística, sei lá, preço, uma série de outras coisas, mas não em produzir aquele produto. Mas você acha que, se a gente for pegar o cenário atual, a gente já vive essa realidade de empresas que deixam de ter o TI interno e contam só com o cogerenciamento através dos MSPs? Ou, de novo, a gente só está falando de um possível futuro? Então, mas eu acho que deixar não, Luiz. A partir do momento que a empresa começa a crescer, TI é estratégico. Eu vou ter que ter alguém na minha direção que está olhando e entende um pouquinho de TI. Eu preciso ter alguém na minha organização, não posso deixar isso na mão de outro. Eu acho que o risco para o negócio, quando começa a crescer, é muito grande. Então, eu tenho que ter alguém, assim, da gestão da empresa que está olhando para essa parte. Tem que ter uma diretoria de TI. TI. Tem que ter uma diretoria de TI. Se eu comecei a crescer, eu vou ter que ter alguém lá que tem conhecimento de tecnologia. Até por isso que acho que, eventualmente, por exemplo, o DPO não pode ser o MSP, tem que ser alguém interno. Perfeito.
Porque senão tem conflito de interesse. Tem que ser interno. Alguém interno. Legal. Mas o ponto para mim, eu acho que se eu vou, vamos dizer assim, ter oferta de co-manage no meu portfólio de serviço ou não, é eu ser especialista naquilo. Eu acho que esse é o caminho. Primeiro eu sou especialista para depois decidir se eu coloco isso no meu portfólio ou não. Se eu colocar co-manage como uma oferta, ainda tendo deficiências internas naquele serviço, uma hora ou outra isso não vai dar certo. Eu preciso entender muito bem daquela área específica para me assumir, ou ofertar, melhor do que assumir, ofertar co-manage, vamos dizer assim, ao mercado. Mas que existe mercado, tem. Você acha que o nosso público está preparado, tem essa especialização e maturidade para realmente a gente ver uma explosão disso? Poucas empresas, acho. Poucas empresas. Porque, assim, sendo bem transparente, eu acho que a gente tem hoje, a gente depara com muito MSP que fala que faz bastante coisa, mas, na verdade, deixa um pouquinho a desejar. Perfeito. Se eu estou falando de né? de uma relação direta entre esse cara e uma empresa final, talvez essa empresa final dificilmente perceba que exista uma deficiência no que ele realmente contratou. Com uma TI interna é mais difícil de mascarar algumas coisas. Então é um ambiente mais desafiador do que o que eu já estou acostumado. Então, se eu não tenho realmente a execução daquilo que eu prometi de forma profissional e comprometida com o contrato que eu tenho, no final das contas, alguém vai descobrir alguma coisa e isso pode ser pior contra a minha empresa e contra a minha reputação. Então, ainda hoje, eu acho que são poucas empresas que conseguem, de uma forma séria, entregar esse tipo de serviço sem que isso possa futuramente culminar com a quebra do contrato. Eu tenho essa impressão também. Mais do que uma impressão, acho que esse receio de que essa seja a realidade, mas é legal a gente refletir sobre isso. Serve talvez até como um puxão de orelha para quem está ouvindo a gente nesse momento. Eu preciso ser crítico. E não é, às vezes, nem muito questão de maldade. Às vezes é até um pouco falta de conhecimento e especialização. Eu falei hoje com um parceiro e conversando com ele, eu perguntei como é que estava a situação de patches dele e ele me disse que estava tudo bem. E aí a gente foi dar uma olhadinha no painel e não é maldade, assim, ele realmente faz tudo. Ele atualiza patch sempre. A gente viu lá as execuções nos fluxos de trabalho da gestão de patches, ele tá em dia, ele faz bastante coisa, mas falta um pouco de conceito. Então, por exemplo, na política de patches dele, todos os patches são manuais. Ele tem muito trabalho com isso. Então, todo dia ele precisa olhar. Os patches críticos que são automáticos, tem somente um agendamento por semana. O ideal é 2, para que eu tenha aí, com um agendamento só, na segunda, se o patch sai na terça, eu tenho 7 dias sem atualização desse patch. Então, ele acha que ele está fazendo tudo certo, ele tem muito trabalho manual. No final do mês, talvez ele entregue, mas no meio desse caminho, tem muitas nuances e muitas inconstâncias que talvez alguém lá na ponta, com uma TI interna, consiga ver. Falou, pô, esse cara falou que ia atualizar o patch, mas eu tô vendo aqui no WSUS que tem um alerta de atualização. E aí eu vou questionar ele e falar, eu faço, mas eu faço só de segunda. Então, falta um pouco de conceito. O trabalho está sendo entregue, mas ele pode ser aprimorado, melhorar a vida dele com mais automações e garantir uma confiabilidade melhor nesse serviço. Perfeito. É isso aí. Melhorar os processos, ter boas tecnologias. E ele não faz isso na maldade, ele só faltou conceito. Ele falou, Bruno, agora que você falou, eu vou mudar tudo que eu Não tá errando de propósito, né? Porque na cabeça dele é entrar todo dia, ver se tem patch ou não e aprovar manual. Isso é legal. E aí, talvez isso gere a sensação de ser especialista nesse assunto e isso vá levar empresas a se arriscarem a se colocar como eu sou especialista no patch, então eu posso cuidar só de patch lá da empresa do Rodrigo e aí eu vou patinar, eu vou me queimar. Acho que alguém vai identificar isso. Vai ficar um cenário onde fica cada vez mais difícil, então, de ver esse community crescer rapidamente, né? Mas já dá pra gente dizer que, tudo bem, a resposta, por mais dura que seja, é não tá preparada, o MSP médio não tá preparado, não tá maduro o suficiente, mas já tem muita empresa que tem uma maturidade fora da linha,
que está realmente muito acima da média, e a gente já vê muitas empresas que estão se dando bem, você mesmo deu exemplos de parceiros que estão se especializando nisso. Mas, ao mesmo tempo, é um número muito menor, vou voltar nisso, muito menor do que o que a gente vê de tendência, por exemplo, nas pesquisas dos Estados Unidos. Essa falta de maturidade, então, é o grande motivo? É talvez o único motivo? Então, não vou responder a sua pergunta, Luiz, mas para mim, assim, ó, o que ficou nesse resumo para mim, a primeira tarefa é eu decidir se eu quero ter isso na minha oferta de serviço ou não. Ok. Se eu decidir, ok, então eu vou ter que me especializar, eu vou ter que me preparar, tal. Não quero ter isso, mas eu vou continuar tendo que me especializar, me preparar, uma série de coisas. Mas vai fazer parte isso do meu catálogo de serviço ou não? Para mim, esse é o ponto. Mas assim, eu identifico que na minha região existem empresas médias que podem necessitar desse serviço ou necessitam já, e eu vou querer atender? Ok. Não quero, mesmo que eu tenha essa oportunidade, eu quero fazer outras coisas. Ponto. Perfeito. É uma decisão estratégica e acho que muito da aptidão da pessoa em entender se ela vai ser boa lidando com esse tipo de desafio e de cenário. Mas eu decidi realmente por isso mesmo ir atrás. E pode ser que eu não tenha, mesmo querendo, mesmo estudando, não vou conseguir me desenvolver, não vai dar certo. Então, eu acho que precisa ficar claro que é uma decisão estratégica da empresa e eu preciso estar apto e ter características que me levem a ter o sucesso nesse tipo de serviço. É basicamente a mesma lógica que a gente tem hoje com empreender. Todo mundo acha que empreender é para todo mundo, que eu vou conseguir, Perfeito. que vai dar certo, se não der certo, é a economia que não me ajudou e meu negócio fechou. Mas não, eu preciso ter aptidão, características profissionais, soft skills que me levem a ter um sucesso como empreendedor. Não é uma empreitada que todo mundo pode rumar e independente do que acontecer, eu vou ter sucesso. Eu acho que a lógica é a mesma, assim, é uma decisão que, embora vá a partir de mim dizer sim ou não para isso, talvez eu não tenha skill para isso e futuramente eu vou ter que voltar um pouco atrás e repensar isso. E financeiramente, vocês acham que eu ter uma característica de trabalho mais de especialista em assuntos e entrar para o mercado co-managed financeiramente é mais viável do que eu ter um perfil mais generalista e continuar atendendo tudo daquelas pequenas necessidades? Teoricamente, uma empresa especialista vai receber mais. Na minha cabeça, a margem é maior para esse tipo de cenário. Mas pode ser que eu atenda menos clientes. Então, aí tem que fazer conta e fazer parte da minha estratégia. Ok. É legal essa reflexão. Mas, teoricamente, eu deveria receber mais por uma especialização, por estar assumindo de forma, vamos dizer assim, muito explícita a minha responsabilidade naquele cenário é tal. Beleza, eu sou responsável por aquilo. Sou o melhor naquilo, eu preciso. O varejo ou atacado, quero Exatamente. vender muito para muita gente a baixo custo ou poucos clientes selecionados a um custo maior, uma margem maior. Vou buscar esse tipo de empresa que eu sei que vai me pagar um ticket médio maior. Mas eu não vou ter 10 dessas, eu vou ter 2 ou 3. Seria muito legal se a gente pudesse receber o feedback de quem está ouvindo e assistindo Pensei a gente exatamente nesse momento, dizendo o que concordou, não concordou com tudo que a gente falou, mas também se posicionando no sentido, olha, eu já faço dessa forma, eu me especializei em determinados assuntos, né, cuido dessa forma, ou não quero mexer nisso daí, meu objetivo é totalmente diferente, é legal para que a gente possa aprender mais com toda a nossa audiência, né? Mas eu acho que é natural um caminho de especialização ao longo da nossa trajetória empreendedora. Porque é natural que eu foque naquilo que eu faço melhor, que eu sei fazer e que eu ganho mais. Então, dentro de uma gama de serviços, se eu vi que 2, 3, 4 meses o backup deu mais dinheiro, deu menos trabalho e eu consegui vender mais, vou pôr um dinheirinho a mais aqui, vou contratar uma pessoa para vender só backup, vou desenvolver melhor um processo. Então, eu acho que a empresa ela caminha naturalmente para que o melhor serviço, com a melhor margem, com o melhor processo, seja mais perene ao longo do tempo. Vão existir serviços acessórios, que eventualmente servem para atender uma demanda pontual do cliente, e que dificilmente a gente recomenda que você faça algo esporádico, mas eu acho que a longo prazo serviços tendem a acontecer de forma mais recorrente, menores, mas o carro-chefe da empresa vai ser aquilo que ela tira o seu maior sustento e consegue melhores resultados. Então, acho que é normal
de uma forma mais agressiva ou menos, que a empresa tenha algo que represente mais ela, um serviço que seja o mais vendável. Eu acho que eu concordo totalmente, totalmente. Porque o cara vai sentir, ele vai perceber o Sim. que tá valendo mais a pena, onde ele é bom, onde ele é ruim, onde tem mais mercado, onde tem mais dinheiro. E vai ser um movimento natural, não precisa depender de ficar olhando o que é que tá acontecendo só do lado de fora da empresa dele. Agora eu consigo responder a sua pergunta. Pra gente finalizar, né? O episódio chegando ao fim já. Tá chegando ao fim? Tá, mas ixi, a gente pode ficar aqui à vontade. A gente tá com o nosso investidor, sócio majoritário, CEO, fundador. Mais presente nos episódios. Mas eu acho assim, ó. Você perguntou, Luiz, mas assim, a gente sabe, isso é fato. No mercado americano, a gente tem uma tendência de co-manage muito maior do que a gente tem aqui. Eu acho que um dos motivos, tá, é a maturidade da empresa. Eu acho, vamos dizer assim, que qualquer pequeno negócio no mercado maduro de tecnologia, o cara sabe que ele precisa ter PET. Aqui, se a gente pega uma média contabilidade, o cara não está preocupado com isso. Então, eu acho que, vamos dizer assim, a maturidade da operação do negócio também leva, vamos dizer assim, à busca desse outro tipo de serviço, desse serviço. Então, por isso que a gente tem uma possibilidade. Uma busca muito maior por co-management, um crescimento muito maior por co-management nos mercados maduros do que nos mercados em desenvolvimento. Faz sentido. Faz sentido. Deve ser uma... Se não for isso, é algo muito próximo disso. Mas é difícil a gente tentar adivinhar a diferença, porque, no fundo, sempre vai ser um mercado muito diferente, né? A gente sempre vai ter uma outra cabeça, desde do cliente final lá na ponta, do usuário que está sentado na frente do computador, até quem está oferecendo o serviço. E a gente não pode esquecer nunca dos custos. Né? Ah, Quando a gente, vamos dizer assim, transforma dólar em real, a gente tem que reconhecer e sabe disso a dificuldade aqui no Brasil para qualquer empresa investir em tecnologia, porque os produtos são dolarizados. uhum. E 100 dólares nos Estados Unidos para o empresário é uma coisa, que no Brasil virou 500 reais, é um negócio totalmente diferente. E as próprias marcas nacionais, por mais que pareça que então não teria nenhum tipo de vínculo com o que acontece lá fora, elas utilizam ou tecnologias, Perfeito. né? Se é um hardware, vai trazer parte do hardware de Que fora, tá não vai dolarizado, fabricar tudo exatamente. aqui. Ou a máquina vai vir de fora, então a máquina já vai custar mais caro para você fazer aquele hardware. No caso do software nuvem, então ainda é 100% pensada com os custos basicamente dos Estados Unidos, Então, né? o custo Segue o padrão dos Estados Unidos para tudo. É determinante para os nossos mercados. Faz sentido. Mas eu acho que é interessante essa análise de maturidade do cliente final, porque eu acho que é natural o caminho de eu tenho uma TI interna, agora eu entendi o que é PET, então eu preciso de PET. Aonde eu vou buscar isso? Será que a minha equipe hoje local consegue fazer? Talvez consiga, mas demore muito. Então talvez eu vou ter que ter um técnico que todo dia passe em todas as máquinas e faça a atualização. WSUS, terceiros, um pouco mais complexo. Então eu vou atrás de um produto. E aí talvez eu esbarre em algum MSP que tenha o produto e me ajude com o serviço e também. Tem oferta junto, e tem oferta. Então acho que isso tende a acontecer também. Acho que é um caminho aí que a gente pode ver pelos próximos Mas anos. voltamos lá, eu tenho que decidir se eu vou ter isso na oferta ou não. Porque aí o mercado vai estar buscando isso, mas meu site está falando lá de co-manage com outras palavras. Então, ok, esse cara vai se interessar. Hoje, talvez, acho que uma empresa final que busque alguém para fazer isso, não vai buscar por co-manage. Vai pegar qualquer prestador. Perfeito. Termos genéricos. Até que ela entenda que exista essa demanda e, futuramente, ela vai buscar alguém específico que faça eu acho que trabalho. Não tem ainda de forma ativa, né? Não vai ter. Essa necessidade não existe ainda. Mas a decisão estratégica é importante, mesmo que não tenha essa demanda ativa, porque você vai decidir ir atrás e você vai saber o que oferecer dependendo da necessidade do cliente. Conforme o cliente traz uma demanda, você vai saber, aqui cabe eu assumir toda a responsabilidade, aqui cabe eu entrar só com isso e deixar claro para o cara que ele precisa encontrar um outro parceiro. Tá? Mas pode ter casos também, acho que em menor expressividade, e a gente experimentou isso por muito tempo, onde o MSP é essa pessoa que eleva essa maturidade, chegando no cliente e mostrando para ele, você tem PET hoje? Ah, não tenho. Então talvez você não compre de mim hoje, mas saiba que isso é interessante. Você tem backup hoje? Ah, tenho aqui no Google Drive. Olha, tá aqui o conceito, talvez você não compre de mim hoje, mas estou te ajudando. Então acho que também às vezes o mercado pode
contribuir para o aumento dessa maturidade, dependendo da forma que eu prospecto um cliente ou não. Com certeza. Muito bom. Legal. Então, resumindo aqui, entendemos que a maior dificuldade do cenário co-managed é justamente a divisão de escopo. Sabemos que isso vale para MSPs de diferentes perfis e clientes finais de diferentes perfis, mas que só vai funcionar se houver confiança, maturidade e, inclusive, a intenção de ser especialista naquilo e não necessariamente ficar o tempo todo trabalhando de maneira genérica. Não é necessariamente uma evolução do mercado MSP ou dos serviços gerenciados como modelo de negócio, mas é com certeza uma coisa que já vem nos rondando há muitos anos e que deve crescer ainda mais ao longo dos próximos anos, né? E talvez a grande dica aí que fique para quem está acompanhando a gente é que se você não estiver confiante o suficiente para se especializar num determinado item, talvez aquele item não seja o que você vai, né, entregar, colocando de uma forma bem sutil, né, para não ser direto e agressivo. Talvez não seja o que você vai oferecer para aquela empresa dos sonhos que você acha que seria incrível entrar e pegar um pedacinho da TI dela. Mas todo mundo pode e deve conhecer ainda mais sobre co-managed e sobre serviços gerenciados de uma maneira geral. Por isso, eu aproveito aqui para convidar a todos que acompanhem todos os episódios do MSPcast, que estão em diferentes plataformas, não é, Bruno? Exatamente. Acho que em quase todos os locais da face da internet que você nos procurar, você pode, deve Se você chacoalhar o computador, deve cair um episódio. Deve cair um episódio, ou um corte, alguma coisa aí, ou um TikTok, quem sabe. Mas nos principais agregadores... Estamos aí com os nossos episódios de podcast, temos os nossos cortes também nos canais do YouTube, temos os episódios saindo na íntegra no canal da AD Oficial e também nas redes sociais aí através do LinkedIn, você consegue nos encontrar, do Instagram também estamos lá com alguns shorts e cortes para vocês. É isso mesmo. E quem quiser falar com o Rodrigo diretamente, seu LinkedIn, Rodrigo? Só Rodrigo Gazola. Acho que é só Rodrigo Gazola mesmo. Fácil assim, não tem como errar. A gente vai deixar o link do seu LinkedIn na descrição desse episódio para facilitar. Mas eu peço mesmo, vamos dizer assim, que o pessoal contribui com as informações. Isso para mim é importantíssimo, a visão de vocês sobre esse assunto. Eu acho que assim, se você acha que isso é um assunto interessante e você entende que você quer seguir nessa trilha, deixa a gente saber disso, porque dependendo do volume, a gente pode gerar conteúdo exclusivo sobre co-managed. A gente tem hoje um parceiro que está bem avançado nesse sentido, que já se prontificou em nos ajudar com conteúdo, com empresas que ele utiliza para suportar ele nessa operação, com os conceitos jurídicos e técnicos sobre isso. Então a gente pode eventualmente fazer um webinar, um evento ao vivo, um encontro, colocar isso em algum momento no Summit, deixa a gente saber que essa é uma demanda que vocês têm para que a gente possa também alimentá-los com conteúdo com relação a isso. Muito bom. Perfeito. Então acho que chegamos ao fim desse episódio. Adorei. Prazer receber de novo, Rodrigo. Legal. Obrigado. Valeu, Bu. Obrigado. Tamo junto. Mais um MSPcast pra conta. Se você gostou, já sabe, segue, se inscreve, acompanha. Esse negócio de QS não dá joinha? Não, depende da plataforma que tá. Então você tem uma lista de coisas. É seguir, é se inscrever, é acompanhar, é comentar, não tem esse negócio de dar joinha. Tá, você deixando o seu comentário em qualquer plataforma que você estiver acompanhando já é suficiente pra gente. Legal, pessoal. Tá? A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Legal.